Bem, vamos lá então, queridos, para o terceiro e último momento do Brasil Imperial. O segundo reinado. Primeiro reinado, primeira parte. Período regencial, segunda parte. E segundo reinado, terceira parte. No segundo reinado, governo de Dom Pedro II, nós vamos pensar assim, como é que um menino de 15 anos consegue governar um país. E ele conseguiu, ele foi até 65 anos de idade governando o Brasil, há quase 65 anos de idade. Como é que ele conseguiu fazer uma proeza dessa? Primeiro que ele já era realmente um homem bem preparado, apesar da juventude, ele havia sido educado para ser um líder, educado para ser um grande estadista, ele já havia conhecido muita literatura, estudava muitas línguas, tinha uma rotina de estudos invejável. Ele era realmente, apesar da juventude, um homem preparado já para governar o nosso país, tá? Bem, o problema é o seguinte, é que ele governou o Brasil passando por uma série de etapas. A primeira etapa era resolver a crise econômica que nós estávamos vivendo, a crise econômica que já vinha desde a independência. O Brasil passou por uma série de problemas econômicos. Na verdade, o que se viu até o governo de Dom Pedro II foi uma disputa pelo poder político e pouco ou quase nada se ouviu em termos de solução para a crise econômica do nosso país. Tá? Então, Dom Pedro começa a governar o Brasil e o seu primeiro objetivo é acabar com a crise econômica. E ele inicia esse processo iniciando o apoio do governo brasileiro ao plantio da cana-de-açúcar, porque o Brasil tinha ou reunia as condições necessárias e propícias para o início da produção de café. Primeiro, clima. Para produzir café é preciso um clima quente. O Brasil tinha também solo fértil, tinha mão de obra disponível, que era a mão de obra escrava, não esquecendo que a escravidão sempre esteve presente no dia a dia, na cultura brasileira, mesmo depois da independência, tá bom? Então, mão de obra escrava e mercado consumidor a esse produto. Produzir café significava ganhar dinheiro no Brasil. E a elite logo se aproxima do imperador e inicia essa produção em larga escala de café para o mercado consumidor. Mas produzir café não era fácil. Além de grandes propriedades, além de mão de obra escrava que era cara, além de disponibilidade de solo, clima favorável, era preciso fazer com que o Brasil se modernizasse. Haveria uma entrada muito grande de dinheiro aqui dentro. Haveria uma necessidade de transportar todo esse café produzido aos portos, que deveriam ser, por sua vez, portos bem equipados, porque são portos que receberiam navios europeus, navios de grande porte. Então o Brasil passa por um processo de modernização, uma modernização na sua estrutura, conservando a sua estrutura social. Por isso nós chamamos de modernização conservadora. Moderniza-se construindo estrada de ferro, ampliando os portos, criando aqui uma rede bancária. Tudo isso é modernização. Mas essa modernização conserva quem é rico no lugar de quem é rico e quem é pobre no lugar de quem é pobre. Essa é a chamada modernização conservadora. E isso acontece, tá? Outro grande problema do imperador foi o problema da mão de obra. O mundo inteiro já não sabia mais o que era escravidão, enquanto o Brasil dependia muito, muito mesmo da mão de obra escrava. E os ingleses, que eram fortes aqui no Brasil, tinham uma presença e uma influência muito grande aqui no nosso país, os ingleses exigiam do imperador a abolição da escravatura. Só que pensa vocês, olha o tamanho do problema que o imperador Dom Pedro II tem. Acabar com a escravidão no Brasil significa simplesmente acabar com o trabalho. Porque no Brasil só quem trabalha é escravo. A grande parte da população brasileira é escrava. Imagina você, do dia para a noite, transformar esse escravo em mão de obra assalariada. Olha o tamanho que o grande cafeicultor teria que pagar um salário para quem ele considerava antes uma mercadoria, porque era assim que era visto o escravo. O escravo era visto como uma mercadoria, não era visto como um ser humano, algo
pensante, alguma coisa parecida com... O escravo não era ser humano para o dono do escravo, para o dono dele que dependia do trabalho dele. Então você ter que pagar um salário para um escravo significa você considerar o escravo um ser humano e deixar de vê-lo como mercadoria. Culturalmente isso é impossível, gente. Outro grande problema é o próprio escravo, que a partir do momento que ele se transforma num homem livre, a primeira coisa que ele vai querer fazer é sumir daquele lugar onde ele é considerado uma mercadoria. Então ele também não ficaria, não é desejo do escravo ficar numa fazenda de café trabalhando, mesmo que para isso ele receba um salário, porque ele vai querer sair daquele lugar que lembra o momento em que ele não era considerado um ser humano. Esse é o problema da mão de obra. Acabar com a escravidão, então, deveria ser feita, o fim da escravidão, a abolição da escravatura deveria ser feita pelo imperador de maneira lenta e gradual. Conforme você vai acabando com a mão de obra escrava, tá? Você vai substituindo essa mão de obra por outra mão de obra. Então, é evidente que isso aconteceu lentamente. E aí o governo criou as tais leis abolicionistas, ou leis para inglês ver, né? Lei a partir do momento em que nós temos em 1750 o fechamento do tráfico de escravos, não se poderia fazer mais tráfico de escravos, não poderia se trazer escravos de outras regiões, principalmente da África. Os escravos que já estavam no Brasil passaram a ter o seu preço elevado, uma mercadoria mais cara, porque quanto mais o tempo passa, menos escravo tem. E quanto menos produto tem no mercado, que era assim que um escravo era visto, mais caro é esse produto. Por isso, nós temos a substituição da mão de obra escrava por uma outra mão de obra. A alternativa encontrada pelo imperador foi a mão de obra importada. Importar trabalhador é a chamada imigração, mão de obra imigrante. Bem, para mostrar para a Inglaterra que a abolição estava acontecendo, o imperador e o governo brasileiro como um todo começam a adotar as tais leis abolicionistas, como a lei do sexagenário, transformando o escravo com mais de 60 anos em homem livre. O problema, meu aluno querido, é que um escravo que chegasse aos 60 anos chegava um caco. Né? Imagina você trabalhar numa lavoura de café durante toda a sua vida e aí 60 anos de idade você ganha liberdade. O problema é que média de expectativa de vida de um escravo não era mais do que 40 anos de idade. Dificilmente o escravo chegaria aí aos 60 anos. Tá? Outra lei chamada Lei do Ventre Livre, que era uma lei falsa, uma lei praticamente que quase não contribuiu para o fim da escravidão. Todos os escravos nascidos a partir de tal data nasceriam livres, mas como é que você vai transformar um escravinho livre se a mãe dele é escravo? Como é que você afasta um escravinho da sua mãe? Esse menino é livre, então é livre em relação ao quê? Né? Esse escravo acabava próximo da sua mãe, acabava durante o dia a dia, na rotina, se incorporando aos outros escravos. Então a escravidão não acaba com a lei do ventre livre. E esse escravo ainda poderia ser comprado ou não pelo governo. O governo indenizaria o dono do escravinho livre, mas isso dificilmente acontecia. E o escravo ia até mais ou menos 21 anos de idade. Com 21 anos de idade ele poderia se afastar da fazenda, mesmo sem autorização do seu dono, porque ele ganhava liberdade total. Com 21 anos de idade, o escravo já teria trabalhado muito, mas muito mesmo, nessas lavouras de café. Outra lei que não deu certo, então, foi a lei do ventre livre. Até que a abolição da escravatura foi possível quando o número de escravos já era muito reduzido no Brasil. E aí, por volta de 1888, mais exatamente, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão é abolida no Brasil, mas escravos mesmos, trabalhando em lavouras de café, eram pouquíssimos. Não confunda, então, não se iluda com a lei abolicionista de 1888. Ela, na verdade, foi protelada até que a mão de obra escrava fosse praticamente desnecessária no Brasil, tá? E o declínio do Império começa a acontecer, a impopularidade do imperador começa a acontecer, principalmente após a Guerra do Paraguai. Os militares
brasileiros ganham muito prestígio após a vitória sobre o Paraguai com a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Os militares eram positivistas, eram republicanos, e esses militares ganham força a partir do momento que eles se aproximam da classe média brasileira. O povo brasileiro também se aproxima. Por que todo mundo se aproxima de um bloco de oposição ao imperador? Porque o imperador só governa para a elite que produz café. O Brasil tem um governo unilateral, um governo que só atende os interesses dos grandes produtores de café. E o resto do Brasil não vê governo. E se não vê governo, eles se unem contra o governo. Por isso nós temos a formação de uma oposição forte, formada por elite, dissidente, outros grandes produtores de terras que não são produtores de café, classe média, militares, o povão. Todo mundo se une em torno de um projeto para derrubar a monarquia. E isso acontece na década de 1880, no ano de 1889, quando nós temos uma organização, um golpe de Estado, que derruba o imperador Dom Pedro II, afastando-o do poder. A família real brasileira é convidada a sair do Brasil em poucas horas, e aí nós temos o desfecho de 50 anos praticamente do governo de Dom Pedro II, o homem que resolveu o problema da crise econômica. O Brasil cresceu muito economicamente com a cafeicultura, enfrentou grandes problemas para acabar com a escravidão. O café foi uma solução muito boa para a elite brasileira, mas o problema é que o governo brasileiro só enxergou a elite cafeeira e não viu outros lados, né, de pessoas ou grupos políticos que reivindicavam o governo a seu favor e que não tinha isso. Ou seja, logo no final do Império, a situação do imperador Dom Pedro II era muito difícil. Dificilmente ele ficaria no poder. E aí, um ano depois da abolição da escravatura, nós temos o afastamento dele e a proclamação da República no Brasil. Proclamação feita por Deodoro, um marechal brasileiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama a República, derruba o Império e inicia a terceira fase da história do Brasil, que é a fase do Brasil republicano. Assunto que nós vamos ver na próxima aula. Um grande abraço para vocês e nós temos atividades no final. Eu gostaria que vocês fizessem. Um grande abraço, um grande beijo e até lá.